gente se encontra todo dia, a gente aprende com alegria. Aqui a gente faz educação, GWA em ação. Oi, meus amores. Hoje o nosso tema vai ser sobre ventilação mecânica, um tema tão atual que está sendo tão comentado na nossa sociedade por conta do Covid-19. Então, eu vou tentar aqui explanar a forma mais básica sobre o ventilador mecânico, só para que vocês tenham realmente uma noção da importância que é o ventilador mecânico. Então, a ventilação mecânica, ela consiste, em um suporte ventilatório. Quando eu falo de suporte ventilatório, sempre quando eu falar de ventilação, eu quero que vocês associem essa ventilação às trocas gasosas, certo? Ou seja, qual é a principal função da ventilação mecânica? Ela vai exatamente o quê? Melhorar as trocas gasosas. Quais são essas trocas gasosas? A gente tem o gás carbônico e o oxigênio. Ou seja, ela vai melhorar a saída do gás carbônico e a entrada do oxigênio nos pulmões. Sendo que a ventilação mecânica, ela é um tratamento para pacientes que estejam com insuficiência respiratória aguda ou uma insuficiência respiratória crônica. O ventilador mecânico, ele sofreu grandes alterações no decorrer das décadas, sendo que o primeiro ventilador mecânico, a ser criado foi por volta de 1928, que era exatamente essa máquina dessa primeira imagem. Esse era um ventilador que era chamado de pulmões de aço. Pulmões de aço, sendo que o paciente, ele ficava aqui dentro, o seu corpo, e somente a cabeça ficava do lado de fora. Essa era uma máquina onde ele causava pressão causava uma pressão no tórax do paciente, ajudando-o a respirar. Porém, esse aparelho, ele tinha grandes problemas. Primeiro que o paciente, ele ficava imóvel por muito e muito tempo. O paciente, ele se sentia isolado e não tinha tantas melhoras assim na respiração do paciente. Mas ele foi de grande importância, principalmente na Segunda Guerra Mundial, como também na epidemia da poliomielite, Ele salvou, sim, muitas vidas durante essa época. Hoje, o nosso ventilador mecânico, atual, ele é bem mais moderno, bem mais compacto. E o ventilador mecânico atual, a sua função, ele empurra, certo? O ar para dentro dos pulmões. Então, quando eu falo que o aparelho do ventilador mecânico, ele empurra o ar para dentro dos pulmões, eu falo que eu tenho uma ventilação por pressão positiva, certo? Então, vocês têm que entender que hoje o ventilador mecânico, ele empurra o ar para dentro dos pulmões. Esse é o conceito básico do ventilador mecânico. Então, quando a gente fala de ventilador, a gente tem que lembrar do sistema respiratório. E eu quero que esses dois conceitos estejam muito bem claros na cabeça de vocês, que é exatamente a inspiração e a expiração.
Então, quando eu falo de inspiração, eu estou falando de uma contração da musculatura e do diafragma e dos músculos intercostais externos. Quando eu falo de expiração, eu estou me referenciando a um relaxamento da musculatura e do diafragma e dos músculos intercostais internos, tá? Então, inspiração é uma contração dos meus pulmões, tá? Do meu diafragma. Então, eu quero que vocês associem inspiração a insuflação, certo? Ou seja, na inspiração eu vou insuflar os pulmões, eu vou encher os pulmões de ar. Quando eu falo de expiração, eu quero que vocês associem a esvaziar, certo? Então, vai esvaziar o pulmão, ele vai retirar o ar dos pulmões, tá? Então, quais são os objetivos da ventilação mecânica? O primeiro, como eu comentei com vocês, é a manutenção das trocas gasosas, né? Ou seja, vai melhorar as trocas de gás carbônico e oxigênio. A correção da hipoxemia. O que é hipoxemia? Hipoxemia são níveis baixos de oxigênio na corrente sanguínea. Além disso, ela vai corrigir uma acidose respiratória associada a uma hipercapnia. O que seria uma hipercapnia? São níveis elevados de gás carbônico na corrente sanguínea. Lembrando que a acidose respiratória, lembram lá do distúrbio ácido-base? Eu tenho uma acidose respiratória quando eu tenho níveis elevados de CO2 na corrente sanguínea. Certo? E além disso, né, o objetivo da ventilação mecânica é aliviar o trabalho da musculatura acessória, né? Um exemplo disso, por exemplo, seria pacientes em crises asmáticas, tá? São pacientes que você vê, eles têm um esforço respiratório. Então, quando o paciente ele faz esse esforço respiratório, o paciente ele tá fazendo uso da musculatura acessória e acaba fadigando. Por isso que esses pacientes, quando está com esse esforço respiratório, o paciente ele sente dores nas costelas, né? Dores nos pulmões, porque tá usando essa musculatura acessória. O ventilador mecânico, ele traz esse alívio, né, esse relaxamento dessa musculatura. Aí a gente tem que a ventilação mecânica, ela substitui total ou parcialmente a ventilação espontânea, ou seja, o ventilador mecânico, ele pode assumir completamente a respiração no paciente, o paciente não vai ter autonomia nenhuma na respiração, ou ele vai estar associado, o paciente ele vai ter autonomia respiratória e o ventilador mecânico vai ajudar nessa respiração. Lembrando, como falamos inicialmente, ele é indicado para insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada. Essa crônica agudizada, um exemplo que a gente tem é pacientes com DPOC, né? Que é doença pulmonar obstrutiva crônica. A ventilação mecânica, né? A gente sabe que ela vai melhorar as trocas gasosas e vai diminuir aí o trabalho respiratório, sendo que a ventilação ela tem dois tipos, tá? Ela pode ser uma ventilação mecânica não invasiva e uma ventilação mecânica invasiva. Sendo que a não invasiva, a gente vai usar as máscaras faciais e a invasiva, o tubo endotraqueal ou o traqueóstomo, tá? Lembrando que quando o paciente ele chega na unidade, por exemplo, no caso do COVID,
um dos sinais do COVID é exatamente a dispneia, a falta de ar. Então, quando a gente sabe que pacientes com COVID, eles progridem rapidamente para uma insuficiência respiratória. Mas, inicialmente, o médico ele vai fazer a opção do ventilador mecânico não invasivo, tá? Então, ele vai colocar o paciente em ventilação mecânica não invasiva por 1 a 2 horas, vai observar esse paciente se ele teve uma melhora na oxigenação ou se ele teve uma piora. Então, se ele melhorou a saturação de oxigênio, ele vai permanecer com uma ventilação mecânica não invasiva. Agora, se esse paciente ele começou a deteriorar a saturação de oxigênio, começou a diminuir cada vez mais a sua porcentagem, então o médico ele vai fazer a opção da ventilação mecânica invasiva, que ela é mais eficaz, tá? Através do tubo endotraqueal ou do traqueóstomo, tá? Então aqui nessas imagens, né, a gente tem a ventilação mecânica não invasiva, tá? Onde a gente tem 3 tipos. A gente tem a máscara nasal, né, onde ela vai ficar acoplada somente, né, aqui na narina, né, no nariz. E a gente tem a máscara oronasal, que ela vai acoplar o nariz e a boca. E a gente tem a máscara facial total. A máscara facial total, ela vai acoplar todo o rosto do paciente, tá? Fazendo aqui uma pressão positiva, como a gente falou, que o ventilador mecânico atual faz. Sendo que nesse tipo de ventilação mecânica não invasiva, a equipe de enfermagem, ela tem que observar principalmente 2 situações. A primeira, se não está tendo escapamento de oxigênio, tá? Aqui nas laterais. E a segunda é observar se não está propiciando alguma lesão por pressão, porque essas máscaras elas ficam bem fixadas ao rosto do paciente, então elas podem ocasionar lesões na pele do paciente. E a gente tem a ventilação mecânica invasiva, né? Através do tubo endotraqueal, né? Onde o médico ele vai introduzir um tubo, que esse tubo ele vai ficar até a traqueia para ventilar o pulmão, ou através do traqueóstomo, né? Que também vai ficar, né, aqui na traqueia. Aí a gente tem as fases do ciclo ventilatório. Então, o ventilador mecânico, ele possui 4 fases. A gente tem a primeira fase, a fase inspiratória. A segunda fase é chamada de fase da ciclagem. A terceira fase é a fase expiratória. E a quarta fase é a fase do disparo. Sendo que na fase inspiratória, o ventilador mecânico, ele vai o quê? Lembra que quando eu falei na parte inspiratória, a gente vai insuflar. Então, na fase inspiratória, vai insuflar os pulmões, tá? Do paciente. Sendo que nessa fase, ele vai vencer as propriedades elásticas e resistivas do pulmão. O que seria isso? Quando você pega uma bexiga, né? Aquelas bola, né, de balão de aniversário, que você vai encher o balão, quando você enche a primeira vez, que você põe força, você percebe que quando você assopra a primeira vez, você põe muito mais força para exatamente vencer essas propriedades elásticas e resistivas do balão. Sendo que depois que você assoprou a primeira, que você botou bastante força, que ele encheu, as próximas, né, assopradas, ela se torna mais fácil. Você põe menos esforço respiratório que você põe para encher. Então, no ventilador mecânico, nosso pulmão também tem essa resistência, tem essa elasticidade nos alvéolos. Então, a fase inspiratória, ele vai vencer essas propriedades elásticas e resistivas, tá? Sendo que na fase inspiratória, ele tem um recurso que ele é denominado, tá? De pausa, lembra disso, de pausa inspiratória. O que seria essa pausa inspiratória e a sua importância?
Os nossos pulmões, ele tem um volume máximo de ar que pode entrar dentro do pulmão para que ele não cause um que a gente chama de barotrauma, tá? O que seria isso, por exemplo? Quando uma criança, um bebê, o pulmão de um bebê, ele é fisiologicamente menor, claro, do que o pulmão de um adulto. Então, o paciente é um bebê e ele está em parada cardiorrespiratória. Então, quando eu vou fazer a ventilação nesse bebê, por exemplo, uma ventilação oral, né, boca a boca, você vai insuflar o pulmão do bebê de forma delicada, porque o pulmão dele é pequeno. Porque se você for insuflar o pulmão de um bebê na mesma, puxando um ar, como se fosse insuflar o pulmão de um adulto, você vai ocasionar um barotrauma no pulmão dessa criança. O que seria isso? Você vai romper o pulmão da criança, porque você está causando muita pressão. Então, a pausa inspiratória ela é importante para isso, para que não haja um barotrauma nesse paciente, tá? Que ele não coloque muito ar dentro do pulmão do paciente. Então, lembrando que a fase inspiratória, a máquina vai insuflar os pulmões do paciente e a fase inspiratória, ela vai parar na pausa inspiratória, tá? Que é uma fase que é para evitar o barotrauma. Aí a gente inicia a segunda fase, que é a fase da ciclagem. A fase da ciclagem, ela inicia com a pausa inspiratória, tá? E ela vai terminar com o início da fase expiratória. Na fase expiratória, né, o ventilador mecânico, ele vai esvaziar o pulmão, tá? Sendo que nessa fase, ele é muito, muito, muito importante uma coisinha que é chamada de PIP. O que seria essa PIP? A PIP é uma pressão positiva expiratória final, tá? O que seria essa PIP? Vamos lembrar de novo do balão de aniversário. Quando você assoprou a primeira vez, você teve resistência, tá? Para que aumentasse, né? Para que enchesse o balão. Sendo que nas próximas vezes você teve o quê? Você teve menos dificuldade. Os nossos alvéolos, ele se comporta da mesma forma. Sendo que dentro dos nossos alvéolos, a gente tem algo chamado de surfactante. O surfactante, ele é como se fosse um lubrificante, vamos pensar assim, dos alvéolos, tá? Que não deixa os alvéolos grudar, por exemplo, é como se fosse no balão. No balão a gente tem aquele pozinho dentro do balão, tá? Que não permite que o balão grude, né, a sua superfície uma com a outra, porque quando o balão tem pouco pó que ele gruda, a gente tem mais dificuldade ainda de insuflar o balão. Da mesma forma se comporta a PIP, tá? Dentro dos alvéolos, eu preciso, em algumas patologias, permanecer com alguma pressão que não deixe esvaziar completamente os alvéolos. Os alvéolos, ele fica com uma quantidade pequena de ar ainda dentro dele, para que quando iniciar de novo o ciclo, que não seja aquele ciclo que precise botar aquela mesma força para expandir o alvéolo, tá? E a gente tem a quarta fase. A quarta fase, ela é exatamente a fase final da fase expiratória para o início de um novo ciclo, que é a fase inspiratória. Então, mais ou menos, essas são as fases do ciclo ventilatório. Sendo que ainda a gente tem os modos ventilatórios, tá? O que seriam os modos ventilatórios? Esse aqui é o básico
da ventilação mecânica, tá? A gente tem 3 tipos, a gente tem o modo ventilatório controlado, o assistido e o espontâneo. No controlado, o paciente ele não tem nenhuma autonomia sobre a ventilação, ou seja, o ventilador mecânico ele vai exercer as 4 fases lá do ciclo ventilatório sozinho, tá? Ou seja, ele vai controlar a frequência respiratória do paciente, ele vai controlar a quantidade de ar que vai entrar e vai sair dos pulmões, tá? Um exemplo dessa ventilação controlada é na anestesia geral, tá? O paciente, ele fica em um ventilador mecânico quando o anestesista faz uma anestesia geral. Aí a gente tem o modo ventilatório assistido. Nesse modo ventilatório assistido, o paciente ele não tem nenhuma autonomia sobre a ventilação. A máquina ela também faz o controle da frequência respiratória, da entrada e saída de ar dentro dos pulmões. Porém, o paciente ele tem a capacidade de dar o disparo. Lembram o que é o disparo? O disparo é a 4ª fase do ciclo, onde finaliza a fase expiratória e inicia um novo ciclo. Ou seja, no modo ventilatório assistido, o paciente ele tem a autonomia de iniciar um novo ciclo. E a gente tem o modo ventilatório espontâneo, né? O paciente ele tem autonomia ventilatória, mas ainda pode receber um suporte pressórico, mesmo que seja mínimo. O que seria isso? O paciente ele começou a ter autonomia na sua respiração, né? Controlar a sua frequência respiratória, a quantidade de ar que vai entrar dentro dos pulmões ou a saída desse ar. Porém, existe, né, em alguns pacientes que precisa a máquina, por exemplo, o paciente ele não está esvaziando suficientemente o pulmão. Então, na ventilação, no modo ventilatório espontâneo, a máquina ajuda exatamente, por exemplo, a esvaziar, tá? Então, essa é mais ou menos a ventilação mecânica. É um assunto muito extenso, muito complexo, que é o básico do básico. Então, tentem se aprofundar um pouco mais, né? Vendo material na internet. E na nossa próxima aula, nosso próximo encontro, a gente tenta aí sanar mais as dúvidas de vocês a respeito desse tema. GWA em ação.